tem que ter uma unidade da Unicamp dentro do prédio da Embrapa. E atualmente estamos nós, o CEPAD. Foi interesse mútuo, né? Nós temos muito contato com o pessoal da FEAR, que fica do lado, onde antigamente era a nossa estação meteorológica, e temos também um contato muito próximo com o pessoal da Embrapa. Então foi uma união que está dando muitos frutos. Bom, o CEPAD, juntamente com a Embrapa, que o Jean falou, nós fazemos a parte de previsão de safra, monitoramento de riscos climáticos, zoneamento agrícola e mudanças climáticas. Para que todos esses dados sejam coletados, para serem utilizados na pesquisa, é necessário um tipo de equipamento para fazer a medição do tempo. Tá? Você sabe a diferença entre tempo e clima, né? Muito bem. Então, para fazer essa medição do tempo, tem um equipamento chamado estação meteorológica. Existem dois tipos básicos de estação meteorológica. A convencional, que parte, eu trouxe aqui aos pedaços para vocês, tá? Que nós vamos ter que montar um abrigo meteorológico, ainda não foi feito, onde vai nesses toquinhos de madeira, vai subir um PS para botar o abrigo de madeira. E a estação automática, vocês estão vendo aqui, já está completamente montada. Muito bem. A estação diversos sensores, um piômetro, tá? Analógico, tá? Equipado também com um hidrógrafo, um termógrafo, tá? E esse equipamento nós não temos. O equipamento mais caro para sistema meteorológica, tá? Equivale a quase 60% de toda a estação meteorológica. E mais sensores de radiação global. Ali tem um heliógrafo que nós emprestamos para o Museu de Ciências, para os alunos que vêm para cá. Nós vamos botar um outro nosso aqui ainda. Os dois, no caso, são nossos. Mas são diversos sensores, tanto convencional quanto automático. Agora vocês me perguntarem, Gustavo, qual o interesse de se ter duas estações meteorológicas? Uma convencional antiga, tá? E uma automática. Bom, embora os sensores de uma estação automática sejam de excelente qualidade, são sensores eletrônicos. O celular de vocês é muito bom, não é? Com o passar do tempo, o que acontece com eles? Pifa. Embora os sensores da estação meteorológica foram feitos para aguentar muito tempo, chega uma hora que eles pifam. E pior do que pifar é começar a marcar errado. Se começar a marcar meio grau, 1 grau a menos de temperatura ou a mais de temperatura, ou 5, 10% de umidade a mais ou a menos, não é? Se por acaso parar de funcionar, a gente vem aqui e troca. Agora, se começar a marcar errado, a gente tem que estar sempre acompanhando, 1, 2 vezes por semana, ou às vezes até 3, e comparar os dados da estação automática com a estação convencional. Para quê? Para sempre manter a qualidade da estação automática. Ah, então desencana da automática, vamos ficar só com a convencional. No caso da automática, precisa vir alguém aqui ficar medindo os dados? Não. É coletado pelo datalogger, manda para o computador, a gente analisa. A estação convencional tem que vir um funcionário pago para vir aqui e ficar coletando os dados. É uma estação muito mais cara, não só pela manutenção dela, tá? Quanto também o custo de aquisição. Uma estação automática custa em torno de 20% do preço de uma estação convencional completa. Essa aqui custa algo em torno de $30 mil. Uma estação convencional completa custa algo em torno de 100 a 150 mil dólares. É uma estação muito mais cara. Muito bem. Outras características são extremamente importantes na hora de se for implantar uma estação meteorológica. Perguntar, Gustavo, qualquer lugar serve montar uma estação meteorológica? Se você quer comparar os seus dados com o mundo inteiro, não. Algumas características têm que ser seguidas. Primeiro, o terreno tem que estar mais ou menos plano, que é o que nós estamos aqui. O terreno tem que ser gramado. Imagine se aqui, em vez de grama, fosse concreto, ou se fosse asfalto, ou se fosse terra. O que ia acontecer?
ia ficar mais quente. Como você consegue comparar os dados de uma estação num lugar que fica mais quente e num lugar que é gramado? Então tem que comparar. Tem que estar todas no mesmo padrão. Se tivesse uma mangueira aqui, o que ia acontecer? Ia ter precipitação de chuva, ia ter interceptação de raios solares e bloqueio de vento. Os dados da estação meteorológica não servirem para nada. Tá? Tem que estar com vegetação baixa nas proximidades, tá? Tem que ser uma área plana, sem nenhum corpo de água. Se tivesse um lago aqui do lado, onde está aquela plantação de cana, a umidade relativa estaria invadindo essa área. Estaria medindo alguma diferença da umidade relativa na atmosfera da região? Não. Estaria vindo uma diferença umidade relativa do ar, então um de um lado, um local vem para o outro, interfere nos dados meteorológicos. Se tivesse uma área aqui, não ia pensar em lago. Se aqui tivesse, por exemplo, uma área de milho irrigado, interferia da mesma forma. Então não pode ter irrigação próxima, tem que ser uma área gramada, tá? Tem que ser uma área plana, não pode ter um objeto de impedimento, uma mangueira ou um prédio. Tem que ser protegido com tela? Obrigatoriamente? Não. Porém, existem roedores. Vem aqui e rói o fio. Por isso que tem que ter uma área de tela. Não pode, vamos construir uma parede aqui para proteção. Não dá, tem que ser tela. Tá? Muito bem. Vamos aos equipamentos. Aqui, pessoal, tem dois equipamentos diferentes. Eles parecem... Pessoal, pode tirar mais perto. Gordo não. Às vezes sim, mas nem sempre. Aqui tem dois equipamentos. Parecem ser iguais. Tá? Eles funcionam à base de relógio. Vira. E a pena desse sensor sobe e desce. Então vai fazendo esse movimento. Isso aqui no caso, segunda, terça, quarta. Mas não está marcado nada. Porque não adianta botar aqui, tem que botar o abrir meteorológico. Trouxe só para vocês verem. Sobe e desce. E com isso vai fazendo o quê? Vai formando um gráfico nessa folha. Esse gráfico dura uma semana. Tá? A mesma coisa. Sobe e desce. Mas os dois equipamentos, embora parecidos, são diferentes. Esse aqui, pessoal, o nome disso aqui chama termógrafo. Ele mede a temperatura do ar e registra em forma de gráfico. Como ele funciona? Isso aqui é uma chapa bimetálica. Metal fundido no outro, um em cima do outro. Vocês aprenderam já expansão e contração de materiais. Quando o material, todo material que é aquecido, ele expande. O poder de expansão de um material, quando ele esfria, ele tem maior poder de contração também, certo? Então, digamos, dois metais. O de baixo tem maior poder de expansão. Faz isso. Depois começa a esfriar. O de baixo começa a comprimir e fica menor que o outro. E fica fazendo esse movimento durante o dia e durante a noite. Pressão, expansão. Sobe e desce a pena. Certo? Alguma dúvida? Agora, esse outro equipamento. Alguém já ouviu falar no equipamento que chama higrógrafo? Ele mede a umidade relativa do ar. Olha que coisa interessante. Esses equipamentos, pessoal, já foram desenvolvidos há mais de 100 anos. Esse aqui, seja novo, já foi comprado há uns 50 anos atrás. Eles foram feitos para ser sensíveis ao tempo e resistentes ao tempo. Eles têm que ser duráveis e têm que ter a capacidade de perceber as mudanças do tempo no transcorrer do dia. Aqui mede, no caso, a umidade relativa. As mulheres devem saber melhor que os homens, principalmente hoje em dia os homens têm todo o cabelo bem curtinho. O que acontece com o cabelo de vocês quando fica chovendo ou quando a umidade relativa está alta? Frizz. E quando não está seco, relaxa. Isso aqui são fios de cabelo humano, tá? Vários fios, mas são fios de cabelo humano. Poderia ser outras fibras? Poderia. Existe crina de cavalo, poderia ser utilizado, e algumas fibras de vegetais, fibra de guandu, por exemplo.
Só que não é um cabelo... Tem algumas características, por exemplo, o seu cabelo não serviria porque ele é um cabelo preto. Tá? Tem o cabelo preto ele absorve mais calor. Então tem que ser um cabelo claro. E outra característica, nenhum cabelo de vocês serviria. A pessoa que forneceu esse cabelo não lavava com shampoo, condicionador, sabonete, creme em rins e é loiro legítimo. Tá? Então não tem nenhum produto químico. O cabelo é puro, totalmente natural. Foi um bebê. É uma das alternativas, tá? Realmente, cabelo de criança. Pessoa que nunca lavou o cabelo. Exatamente. Ou algumas freiras que fazem isso também pro bem da ciência, tá? E a terceira característica, no caso das freiras, não tem como. Tem que ser uma pessoa, tá? Esse seria o ideal, que não entrou na fase do ciclo reprodutivo. Os hormônios não estão agindo ainda. Então tem que ser uma pessoa que não lava o cabelo, tem que ser loiro, tem que ser virgem. Resumindo. Tá ferrado. Tá? É mais ou menos isso. As opções são extremamente caras. Exatamente. São caras, cabelo dele. Alguma dúvida? Isso é um bebê, né? É um bebê, é uma criança. É um bebê. É um bebê. Tá? E é o mesmo princípio. Eu já quebrei isso aqui uma vez. Serve pra... Tá? É bem pra... Entenderam, né? Pode Ele achar, não. hoje em dia, deve custar Sei de $400. Nossa. Quebrei uma vez, saiu só um gato. eu sou que é meio caro o fio de cabelo. É caro. Pessoal, próximo equipamento, vamos lá. Ainda mais nessas condições. tem que ser um bebê alemão. Vamos terminar aqui o convencional. Aqui, depois eu até mostro o heliógrafo que tá lá. Tá fechado. Bom, ninguém tá coletando agora isso aqui. Inclusive aqui água, não deixa vazar. Isso aqui é um pluviômetro. Você sabe para que serve um pluviômetro? Para medir a chuva. Exatamente. Tem uma área de captação conhecida e que vem alguém aqui, um técnico depois, com uma proveta, tá? No caso de ser proveta. Mas é uma proveta normal, vocês veem em laboratório, só que em vez de estar em mililitros, ela vem em milímetros. Tá? Daí pelo tamanho da boca, ele sabe assim. Tá, no caso. Não tá medindo ainda não, né? Hã? Não, ela não tá. Ela tá. Vou deixar aberto para esvaziar mesmo. Ah, então Tá? E ela vem em milímetros, tá? Você sabe o que significa 1 milímetro em chuva? Um milímetro, imagina uma área de 1 por 1 metro. Tá? Se vocês jogarem 1 litro de água nessa área, vai formar uma lâmina de água de 1 milímetro de chuva. Quando se chove 50 milímetros numa cidade num dia, choveu 50 litros de água numa área de 1 metro quadrado. Formou uma lâmina de 50 milímetros. Tá? Esse aqui então chama-se pluviômetro. Você sabe a quantidade de chuva que teve durante um dia. Existe um outro equipamento que está ali, esse aqui, chama pluviógrafo. Ele não mede somente a quantidade, ele mede também a intensidade da chuva. Esquenta não. Tá? Qual a importância de saber uma intensidade de uma chuva? Digamos, ontem choveu 90 milímetros de chuva, hoje choveu 50 milímetros de chuva. Qual chuva é mais forte? Hã? Exatamente. Só o volume de água você não sabe. Você precisa de uma quantidade de volume por tempo. Se chover 90 milímetros de chuva no intervalo de 24 horas, uma chuva branda. Se chover 50 milímetros de chuva em 20 minutos, é um pé d'água. Tá? Então, tudo isso depende não só da quantidade, mas sim da intensidade da chuva. Tá? Aqui como é que funciona o sistema? Vocês já brincaram quando vocês eram meninos de gangorra, certo? Cai a água, começa a chover, começa a armazenar um reservatório aqui, enche de água 0,4 milímetros. Começa a encher aqui e por aí afora. Cada tombo 0,4 milímetros de chuva. Tá? Alguma dúvida?
esse aqui, se esse pluviômetro fosse novo e eu fizesse isso, eu teria cortado minha mão. Se esse pluviômetro fosse novo e eu fizesse isso, eu teria cortado minha mão, tá? Por quê? Essa borda tem uma característica. Se por acaso cair uma gota aqui, ela tem que cortar a gota no meio. Isso aqui é para ser afiado, tá? Não tanto com uma faca, mas se você passar aqui, no caso é para machucar uma mão, tá? Então pega e corta a gota, não pode ter respingo. Borda larga, pingou, puf, cai para cá. Pingou, vai cair parte para cá ou parte para cá. Isso aqui tem que pegar e cortar uma gota no meio para depois somente pegar a análise o que tiver cair exatamente nessa borda, tá? Dúvidas? Mais alguma coisa? Aqui só. Dúvida do pluviômetro, pluviógrafo? Por que outro motivo chama pluviógrafo? Ele marca a cada 0,4 milímetros de chuva. Sabe? Deu tantos minutos, em tal hora do dia deu 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, parou de chover e vai chovendo novamente. Então você sabe em forma de gráfico quanto é que choveu durante o dia. Tudo que for gráfico é gráfico, registra em forma de gráfico. Embora sejam números isolados, tem um tempo. Então você gera realmente um gráfico, certo? Próximo equipamento. Uma outra pergunta. Isso aqui é uma estação meteorológica. Para se fazer previsão do tempo, modelagens agrometeorológicas, uma estação meteorológica é suficiente? Não. Uma estação meteorológica é só um ponto. Tá? Você precisa de uma grande quantidade de estações meteorológicas em todo o estado ou no país, interpolar os dados, verificar correlação entre eles. Por isso que todas as estações meteorológicas têm que estar no mesmo padrão, tá? Você correlacionar todos esses dados para que você consiga gerar algum trabalho, tá? Vamos fazer, por exemplo, previsão de safra da cultura da soja. Várias estações meteorológicas, por exemplo, no Mato Grosso, tá? Coletando os dados, qual que é a potencial de produção da soja. Mato Grosso, aproximadamente 4.500, 4.800 quilos por hectare. Muito bem, isso no ótimo de adubação, que já se espera que o agricultor tenha feito a adubação correta, certo? Afinal ele quer produzir. A África teve tantos dias, fez um veranico de 10 dias. Em que fase? Início meio da parte da fase vegetativa. Perdeu muito pouco. Deu um veranico de 8 dias exatamente uma das fases de florescimento. Nas fases mais críticas, queda de produção. Tá? Tudo depende da fase fisiológica que a planta se encontra. Tá? Então você precisa ter várias estações meteorológicas coletando os dados, interpolar todos os dados e verificar o que está ocorrendo em cada região. Uma estação meteorológica sabe somente o que está acontecendo aqui nesse setor, não consegue interpolar nada, certo? Muito bem. Aqui, esse equipamento, pessoal, faz exatamente a função daquilo. É um termógrafo e um hidrógrafo. Isso aqui, esse monte de pires, como se fosse pires um em cima do outro, faz igual, simula um sistema de... Vocês estão sentindo um ventinho fresco, não estão? O que acontece quando o vento bate na pele de vocês? Refresca. Isso é a temperatura do ar? Não. Isso chama estação térmica. O que a estação tem que medir é a temperatura do ar e não o efeito do vento na temperatura. Tá? Então esse sistema de persianas, ele mede para diminuir a velocidade do vento, manter a circulação do ar, tá? Para que você possa saber qual a temperatura e qual a umidade relativa do ar. Por que umidade relativa? O que é umidade relativa? Exatamente. Isso varia durante o dia?
Qual o horário que a umidade relativa é menor? Alguém concorda? Alguém discorda? Pode falar, aqui vocês podem errar ou acertar à vontade. Manhã. É menor. Você deu uma abrangência grande, é sacanagem. Bom, seguinte. Qual o horário de maior radiação solar? Radiação. Horário de pico, meio-dia. Tá? A não ser que fique nublado. Fora isso, radiação solar é meio-dia. Qual o horário mais quente do dia? Não. Entre 1h30, entre 1h30 e 2h30. Por que isso? Se vocês pegarem uma chapa de metal e botar, segurar aqui, pá, ela vai esquentar na mesma hora. Demora o quê? Um ΔT. Ele vai aquecendo gradativamente, concordam? Vai aquecendo e vai aquela onda, comprimento de onda curto ou longo? Curto, interceptado pelo objeto, e começa a aquecer e começa a fazer o quê? Emitir o quê? Comprimento de onda longo. Isso demora um ΔT. E começa a esquentar. O Sol, ele aquece a atmosfera? Porque aquece a atmosfera é comprimento de onda longo. O Sol é comprimento de onda curta. Então demora um ΔT para que a superfície da Terra, eu, vocês, solo, prédio, comece a emitir comprimentos de onda longo e aqueçam o ar, camada por camada, se eu tiver parado, se ventando muito pouco, ou no caso se tiver atmosfera com turbulência, tá? Mas vai aumentando gradativamente a temperatura. Então, embora o meio-dia seja o horário com maior radiação, é o horário mais quente do dia? Não, porque demora um ΔT até a atmosfera começar a aquecer e chegar à sua maior temperatura. Chegou 2h30, entre 1h30 e 2h30, 3 horas da tarde, o que acontece? Já não tem mais toda aquela radiação solar. Os corpos estão começando a perder calor, certo? E a atmosfera começa a cair. Agora, umidade relativa. Qual é o horário do dia que a umidade relativa está menor? Umidade relativa, pessoal, é quanto mais quente está a atmosfera, mais água cabe na atmosfera. Se não tem aquela água na atmosfera, a atmosfera fica cada vez com mais déficit de água nela. Então, relativamente, ela começa a ficar com menor umidade relativa. O horário do dia que tem maior umidade relativa, qual que é? No segundo anterior ao nascer do sol, que começa a esquentar, então a umidade está no 100%, tá? E quando está chovendo, a atmosfera está saturada, tá? Chega um certo ponto que a atmosfera começa a esquentar, começa a ficar cada vez mais negativa em questão de umidade. Aí dá o pôr do sol, começa a cair a temperatura, começa a aumentar a umidade relativa, 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 chega a 100%. A umidade relativa começa a subir, começa a aumentar cada vez mais? Não. Daí o que acontece? A temperatura tenderia a cair mais. Chegou a 100%. O que acontece com aquele vapor de água? Ele começa a liberar calor, tá? E começa a passar da fase gasosa para a fase líquida. Libera 80 kcal por centímetro quadrado. O que acontece com a temperatura? Ah, eu vou cair mais. A umidade relativa libera calor. Ah, eu vou cair mais. Umidade relativa, passagem da forma gasosa para líquida, libera calor. Não cai. Então a temperatura tende, a partir da umidade ser a 100%, a umidade relativa tende a cair muito pouco. Certo? Quando em noite de geada extrema, o que acontece? A umidade relativa está extrema, característica de noite de geada.
umidade relativa. Começa a cair temperatura, cair temperatura, a umidade não chegou no 100%. E cair temperatura, a umidade não chega a 100%. E daí que dá aquela geada mais intensa, certo? Entendido? É o agravante do aquecimento global. Exatamente. Quanto mais quente a atmosfera, mais água eu preciso para poder chover. Porque a atmosfera, quando ela aumenta a capacidade de incorporar água. E a água some nela. Então, para você ter chuva, reparem como agora caem uns pingos assim, não chove. Né? Por que será? Por que está assim? Porque não está tendo água suficiente para chover. Quem sabe se a temperatura estivesse um pouquinho mais baixa, teria atingido o ponto de orvalho e estaria caindo água. Então essa é outra implicação do aquecimento global. Além da temperatura ter subido, você diminui a condensação aí do estresse hídrico. Então, né, o quadro é aquele do sapo mesmo. Tem jeito. E outra coisa, quando a temperatura em altas altitudes começa a ficar menor, tá? Se a temperatura da superfície não estivesse tão altas, tanta diferença de temperatura entre a alta atmosfera e a atmosfera mais baixa, não ia formar tantos nuvens de nuvens de tempestade. Então a tendência que é? Diminui as chuvas boas e vai tendência a aumento de tempestade. Isso é característico. Tá? Pessoal, próximo sensor. Esse bando de canequinha virando para o lado esquerdo e aquele bando de canequinha virando para o lado direito. Qual que é o nome?